Existem 4 tipos de concursos públicos no Brasil. Eu vou mostrar para você cada um deles para que você escolha qual é o melhor para o seu perfil. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e auditor fiscal pelo município de Niterói e vou hoje aqui falar sobre os 4 níveis de concursos públicos que existem. E a ideia desse vídeo é muito simples. Eu vou classificar todos os cargos do Brasil em 4 níveis diferentes, de acordo com o tipo de trabalho, tipo de exigência, remunerações e perspectivas de carreira. Em última instância, é para que você entenda melhor aonde se encaixa esse concurso, esse cargo que você está se preparando, para que você entenda as perspectivas reais de cada um dos cargos. Vamos começar pelo nível 1, que engloba aí todos os cargos que não têm uma boa carreira, que tem uma remuneração baixa e sem perspectivas de crescimento. Esse nível 1 é composto por aqueles cargos que normalmente o pessoal chama aí de cargo de prefeitura, até porque de fato, grande parte deles são encontrados aí em prefeituras pequenas, ou até mesmo órgãos um pouquinho maiores, mas que só oferecem cargos administrativos de base. Um exemplo típico, então, é aquele cargo de agente administrativo de uma prefeitura pequena, ou até mesmo cargos ali técnicos e funções operacionais diversas de serviços básicos. A vantagem dos concursos de nível 1 é óbvia. Eles são muito mais acessíveis e muito mais fácil de você se preparar e passar em um concurso público. E as desvantagens também são muito evidentes. Além de ter uma remuneração inicial bastante baixa, por exemplo, em torno de um salário mínimo e meio, até 2 salários mínimos, esses cargos também não oferecem ou nenhum ou pouquíssima chance ali de progressão salarial e de promoção. Os cargos de nível 1, pessoal, não tem jeito. São aqueles concursos rápidos, fáceis de prestar, mas que oferecem ali um crescimento profissional, uma perspectiva financeira bastante limitada. Agora vamos falar do nível 2, que já começa ali a trazer cargos com uma remuneração um pouco mais razoável, mas que ainda não é um grande salário, não é uma grande perspectiva profissional. O principal ponto desses cargos que eu chamo de nível 2 é que, apesar de ter uma remuneração modesta, pequena, pelo menos já existe algum tipo de carreira e de progressão funcional. Então, nesse cargo de nível 2, você até pode entrar ali no cargo ganhando um salário pequeno, um salário baixo e muitas vezes menor do que até aquele que você conseguiria na iniciativa privada. Mas são cargos que oferecem algum tipo de perspectiva de crescimento. Então, eles podem ter uma tabela salarial ali de crescimento com o passar das décadas, podem oferecer oportunidades de promoção, de cargos em comissão, de funções gratificadas. Podem também oferecer algum tipo de auxílio além da própria remuneração, como, por exemplo, um auxílio educacional para os seus filhos, um bom plano de saúde. E um ótimo exemplo desse tipo de cargo, que eu chamo de nível 2, a gente acabou de ter agora recentemente esse grande concurso aí dos Correios, que é o cargo de carteiro. É uma remuneração modesta? Claro que é, mas o carteiro já tem ali uma possibilidade dentro da instituição, dentro dos Correios, de crescer na carreira, de progressão funcional, de aumentar o salário. Outros exemplos desse cargo de nível 2 seria, por exemplo, um técnico de necrópsia na Polícia Civil, ou até mesmo um agente administrativo em algum órgão já maior. Eles oferecem uma remuneração baixa até no começo da carreira, mas permitem ter uma trajetória de crescimento profissional bem estruturada, mas mesmo assim ainda não estão dentro daquele rol dos cargos mais prestigiados e com maiores salários. No nível 3, a história começa já a mudar bastante aí de figura e a gente já começa a encontrar vários cargos com uma boa remuneração e com uma boa perspectiva de carreira. Porém, apesar de ter boa remuneração e uma boa perspectiva, ainda não são aqueles cargos ali mais elevados, cargos finalísticos de fato. Com maneira geral, um ótimo exemplo de cargo de nível 3 são os analistas, analista de tribunal, analista tributário da Receita Federal, ou até mesmo alguns outros cargos, como por exemplo, investigador de polícia, ou ali numa realidade mais municipal, fiscal de posturas, fiscal de obras, fiscal de meio ambientes em municípios médios e grandes que já tem também ali uma perspectiva profissional bacana. Nesse nível 3, são profissões que já têm uma boa condição de trabalho, já têm salários interessantes. As carreiras também já oferecem uma boa possibilidade de crescimento profissional, de crescimento salarial, ocupar cargos de confiança na própria administração. E como eles oferecem tudo isso, já são concursos extremamente concorridos e difíceis. Porém, a gente ainda não está falando daquelas carreiras com grande prestígio social, com influência política, não são os cargos finalísticos. Mas são ótimos cargos para quem busca ali um bom equilíbrio entre qualidade de vida, com boa remuneração, e ainda concursos que não são absurdamente difíceis de se passar. E nessa parte do vídeo, acho bem válido trazer esse assunto, que eu estou aqui falando questões de nomes de cargos, mas muitas vezes o mesmo cargo, em diferentes entes federativos, está aí em níveis distintos. Vou dar um exemplo. Cargo de procurador municipal. Ele pode ser absurdamente concorrido, prestigioso, com uma altíssima remuneração, ou seja, um cargo de nível 4 que eu ainda vou falar, mas se for aí, por exemplo, numa grande capital,
um grande município aí que tem um orçamento muito grande. Mas pode ser que numa cidade de médio porte, cidade mais interior, mas que ainda seja uma cidade grande, seja um bom cargo, com uma boa carreira, com uma boa remuneração, que eu classificaria ali, por exemplo, no nível 3. E pode ser que no município menor, no município de interior, com mais pobres, sem um grande orçamento, pode ser o mesmo cargo de procurador municipal. Já pode ser bem mais modesto, a ponto de estar aí no nível 1 ou até mesmo no nível 2. Ou seja, não é o nome do cargo que faz ele ser de nível melhor ou de nível menor. Não, o que tem que ser analisado ali de fato são as perspectivas reais daquele cargo específico, naquele ente federativo específico. E isso acontece aí muitas vezes nesses cargos mais comuns na administração municipal, como por exemplo o auditor fiscal, fiscais de uma forma geral, que eu já falei, obras, posturas, meio ambiente, agentes administrativos, aonde em uma grande cidade, num lugar mais bem estruturado, podem ser carreiras muito boas de nível 4, nível 3, ou em outros municípios com uma outra realidade, município mais pobre, menor, pequeno, mais afastado, pode ser carreiras bem mais modestas de nível 1 ou de nível 2. Mas já que eu falei aqui do nível 4, vamos começar a falar sobre eles então. Eles são aqueles cargos aí que são os grandes sonhos dos concurseiros. Nível 4 é, sem sombra de dúvida, aqueles cargos finalísticos, ou seja, os mais altos, com remuneração maior, prestígio social, carreiras ali até mesmo com forte influência política. No final das contas, são todos aqueles cargos e concursos que grande parte dos concurseiros sonham em um dia ocupar. Estou falando aqui, por exemplo, de delegado de polícia, procuradores, promotores de justiça, juízes, auditores fiscais, diplomatas, analista de autarquias, como por exemplo Banco Central, CVM, analista de grandes órgãos federais, como por exemplo IBAMA, Tesouro Nacional. E nesse nível 4, além da questão remuneratória, são também funções aí que têm uma grande responsabilidade e um grande impacto ali direto na sociedade. E justamente por serem aí profissões de grande respeito, com influência política, com influência social, bons salários, são exatamente esses os concursos que, evidentemente, exigem uma longa preparação e muito mais de dedicação do que os outros níveis. E, obviamente, por outro lado, também representa ali o topo da carreira pública no Brasil. E aqui eu já sei que vai ter gente que vai reclamar, falando assim: mas Luiz, como é que você coloca aí no mesmo nível, nesse nível 4, um analista do IBAMA junto com um juiz? Como é que você coloca um auditor fiscal junto com um promotor de justiça? São cargos completamente diferentes, com remunerações completamente diferentes, não pode juntar tudo numa coisa só. E aqui minha resposta é muito simples. Sim, é claro que dentro de cada um desses níveis, não só do nível 4, do nível 3, do nível 2, do nível 1, vão ter concursos aí que são muito mais prestigiosos, que pagam muito melhor um do que o outro. Mas a questão, no final das contas, é, dentro das respectivas áreas, são os cargos finalísticos e onde as pessoas sonham. Então, por exemplo, um biólogo, ele não quer ser juiz, ele não quer ser promotor, mas o cargo que ele sonha, o cargo finalístico da área dele, é, por exemplo, um analista do IBAMA. Para um economista, para um administrador, para um contador, na área dele, nessa área do conhecimento, quais são os cargos finalísticos de nível 4? Um auditor fiscal, um auditor de tribunal de contas. Dentro da área de engenharia, por exemplo, talvez o cargo finalístico seja, por exemplo, um engenheiro da Petrobras. E independente de uma área ganhar mais ou ganhar menos, ter mais prestígio social e outra menos, são todas as áreas finalísticas que concentram ali a maior concorrência, porque é de fato o cargo dos sonhos dentro de cada uma dessas áreas. E é por isso que eu coloco todos esses cargos juntos nesse nível 4. E agora vem a pergunta óbvia. Beleza, já entendi os 4 níveis de concursos, e aí, quantas horas eu preciso de estudar para ser aprovado em cada um desses níveis? Eu já estou com um vídeo pronto sobre esse assunto, de quantas horas eu preciso para ser aprovado em um concurso, mas eu já vou fazer aqui um resumo para você aí que assistiu esse vídeo até o final. Que é, primeiro, na minha opinião, eu não gosto muito desse negócio de estimativa de horas de estudo. Ah, para passar no concurso tal tem que estudar 2.000 horas, para passar no outro tem que estudar 500 horas. Eu não gosto disso, porque isso acaba ali gerando uma sensação ruim de cobrança e que você precisa de tal coisa, que você não pode fazer tal coisa. Eu não gosto muito disso. Mas, apesar disso, eu entendo a ideia de você ali se balizar e calibrar as suas próprias expectativas, no sentido de que quer estudar para o cargo A. Quanto mais ou menos eu deveria estudar dentro da minha realidade, quanto tempo que eu vou levar para isso, até para que você tenha uma ideia de onde que você está entrando. Uma analogia boba seria assim: quando você vai prestar aí uma faculdade, por exemplo, você não sabe exatamente como que vai ser as suas dificuldades, o que vai ser bom, o que vai ser ruim dentro da faculdade, mas você tem ali uma previsão, que é uma coisa que vai demorar ali 4, 5, 6 anos. Não vai demorar 2, não vai demorar 10. Então você aí consegue calibrar mais ou menos as suas expectativas. É a mesma coisa com esse negócio aqui de estimativa de horas de estudo. Nesse outro vídeo eu vou detalhar esses números, mas na minha opinião, de uma maneira muito resumida. Para os cargos de nível 1, aqueles cargos mais básicos, mais fáceis, eu estimo aí que em torno de 500 a 1.000 horas de estudo líquidas
é mais do que suficiente para você estar preparado para esses concursos. Para os cargos de nível 2, um pouquinho mais, estão em torno aí de 1.500 horas de estudo líquidas. Para os cargos de nível 3, um analista de tribunal, investigador de polícia, analista tributário, eu também acredito que é um pouquinho mais ainda do que o nível 2, e já muito próximo ali do nível 4, então em torno de 1.500 a 2.000 horas líquidas de estudo. E por fim, ali para aquele nível 4 dos cargos de fato finalísticos, aqueles cargos do sonho, eu chuto ali em torno de 2 a 3.000 horas líquidas de estudo. Então, por exemplo, se você aí se propõe a estudar 4 horas por dia, para os concursos de nível 1, você vai estar pronto ali em um prazo mais ou menos de 6 a 7 meses, então em torno de 190 dias. Para um cargo de nível 2, você vai estar pronto em aproximadamente um ano, ali 300 e poucos dias. Para um cargo de nível 3, mais ou menos um ano e meio, então 400, 450 dias. E para um cargo de nível 4, aproximadamente 2 anos. É isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado um pouco a entender e a classificar essa infinidade de concursos públicos que nós temos no Brasil. Cada tipo de concurso, cada nível, tem suas particularidades, tem os concursos mais simples, com baixa remuneração, até as carreiras mais prestigiosas e mais aí cobiçadas do concurso público brasileiro. A chave no final é entender aonde você se encaixa nesse momento seu da sua vida, para que você consiga aí planejar seus estudos, estudar e atingir os seus objetivos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, deixa seu comentário. Se ficou aí qualquer tipo de dúvida, de pergunta que você gostaria de fazer, por favor, escreve aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder. E por fim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? Além de me ajudar muito aqui no YouTube, eu garanto que eu vou entregar para você o melhor do conteúdo de concurso público de toda a internet. E por fim, mas não menos importante, eu quero muito, mas eu quero muito mesmo, eu quero mais do que tudo nesse mundo, eu quero ver você no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!